Glória a Deus, né? Eu quero cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Para mim é uma imensa honra, um prazer muito grande poder participar desta vigília, né, ao qual meu amigo pastor Lécio, né, esteve nos comentando. Quero louvar a Deus pela vida do Glauber, por todos que estão nesse propósito, nessa vigília, que Deus possa nos abençoar grandemente. Estou maravilhado aqui, recebendo a presença do Espírito Santo de Deus, e eu tenho certeza que tudo que o Senhor nos proporcionar durante esse tempo, nós estaremos juntos, vai ser algo de grande proveito para a nossa vida espiritual, para a nossa caminhada. Estava aqui ouvindo os testemunhos, né, as lutas que cada um tem enfrentado, e isso é notório, né? Para nós que servimos ao Senhor, para nós que buscamos a presença de Deus, buscamos estar firmados com o Senhor, buscamos cumprir o que a palavra de Deus diz que devemos buscá-lo a tempo e a fora de tempo. Sabemos que o nosso adversário não vai se agradar, mas a Bíblia nos garante que maior é aquele que está conosco. Amém? Então, sou imensamente grato pela oportunidade. O meu nome é Rogério Torres, né? Moro no estado do Acre. Pastoreamos uma igreja que tem o nome Renovo de Deus, uma obra ao qual o Senhor nos confiou, e pela sua misericórdia, nós estamos ali naquele trabalho, fazendo a obra do Senhor, ganhando almas para o reino de Deus e cumprindo o chamado que o Senhor colocou sobre o nosso coração. Então, sou imensamente grato à oportunidade. Queridos, estava aqui meditando e orando ao Senhor e pedindo a Deus uma palavra para que pudéssemos compartilhar, sermos alimentados pelo Espírito Santo do Senhor. E Deus nos levou a um texto no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 4. Amém? Os irmãos que tiverem com a sua Bíblia, quiserem acompanhar a leitura, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 4, versículo 1. É um texto muito conhecido, porém com uma grande importância e um grande aprendizado para a nossa vida espiritual. Eu costumo sempre comentar o que o apóstolo Paulo, né, escreveu à igreja de Coríntios, no capítulo de número 2, versículo 14. As coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. O homem natural não consegue entender. Mas para nós que andamos no Espírito, que buscamos a presença de Deus, tem situações que nós entendemos que é espiritual. E eu acredito que essa vigília, esse propósito, durante a semana inteira, foi algo que Deus trabalhou muito no espiritual. Acho que com certeza o inimigo veio com seus contra-ataques, veio com as suas investidas, veio rugindo ao derredor, mas a Bíblia nos garante que aquele que está conosco é maior. Mateus capítulo 4, versículo 1, a Bíblia fala sobre a tentação de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito. Isso é interessante porque Jesus não foi conduzido por outro ser. Jesus não foi conduzido pelo adversário, Jesus foi conduzido pelo Espírito. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse:
Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Louvado seja Deus. Essa passagem é uma das passagens, particularmente, que eu acho mais lindas da Bíblia Sagrada, onde ela trata um grande propósito, né? O propósito ao qual Jesus veio a essa terra. A Bíblia diz que Jesus veio buscar, Jesus veio resgatar aquilo que se havia perdido. O propósito era muito alto. No Antigo Testamento, os profetas, o profeta Joel profetizou a vinda de Jesus Cristo. No início dos evangelhos, a Bíblia cita João Batista mencionando essa vinda do Cristo, o profeta Isaías. E quando Jesus aparece ali no meio daquele batismo no Jordão, e a Bíblia diz que se cumpre, né, a promessa sobre a vida do Messias, a vinda do Messias, Jesus é batizado e, ao momento desse ato tão lindo, tão maravilhoso que é o batismo, a Bíblia diz que o céu se abre e o Senhor ecoa uma voz no céu, né, confirmando a vinda do seu filho. Esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. A palavra de Deus diz que o Espírito, né, vai conduzir Jesus até o deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus vai entrar num propósito de 40 dias e 40 noites jejuando, porque algo no seu coração, o propósito que estava no seu coração era muito alto, era um propósito que está nos incluindo hoje, né? Esse propósito nos incluiu, né? A ida do Senhor ao deserto, a tentação que Jesus passou, esse propósito era em prol da humanidade, era em prol da salvação. E a Bíblia diz que Jesus, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois ele teve fome. E então veio o tentador. E é interessante, irmãos, aqui eu ouvindo alguns testemunhos, irmãos comentando sobre algumas situações, e essa palavra ela nos dá um grande ensinamento, que o nosso adversário, ele não vai vir nos tentar, ele não vai vir nos atacar quando nós estivermos fortes. Ele vai tentar nos atacar quando nós estivermos fracos. Jesus estava jejuando ali há 40 dias, a Bíblia diz que ele teve fome. E se nós observarmos, a primeira palavra que o diabo lançou sobre Jesus foi de: se tu és o Filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pães, para saciar a tua fome, né? Só que o propósito de Jesus ia além da fome física, a fome para alimentar o seu corpo físico. Jesus direciona a palavra a ele e diz: olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É aí, queridos, que eu entendo, né, que Jesus usou armas para vencer o diabo. Jesus usou armas no deserto para poder vencer as tentações, para poder suportar, né, as afrontas do inimigo, para poder permanecer firme no propósito ao qual estava no seu coração. E às vezes nós nos deparamos com essas situações, e que tipo de arma nós estamos usando, né?
Jesus usou a arma que está escrito, né, lá no livro de Efésios, a partir do capítulo 6. Jesus usou a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A arma mais poderosa que eu e você, né, podemos ter, né, na nossa vida, na nossa caminhada, para vencermos as nossas adversidades, vencermos as nossas lutas, vencermos o nosso adversário, se chama a espada do Espírito, que é a palavra, né? O salmista, no Salmo 119, ele diz que a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para os nossos caminhos. Jesus, em João, capítulo 8, a partir do versículo de número 31, ele diz: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. No versículo 32, ele conclui dizendo: e conhecereis a verdade é a palavra, e a verdade vos libertará. Se nós formos para João, capítulo de número 16, capítulo 15, perdão, nós vamos ver a Jesus ensinando sobre a, a videira verdadeira. E por mais ou menos 3, 4 versículos do capítulo 15, Jesus vai citar acerca da palavra. Se vós permanecerdes na minha palavra, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Jesus estava atravessando o deserto, um período de 40 dias e 40 noites, jejuando por um propósito, e era necessário ele estar armado, porque o inimigo veio para lhe atacar. E Jesus usa a espada do Espírito, né, que é uma das ferramentas, é uma das armas mais poderosas, como eu já disse, ao qual nós podemos ter para vencer as nossas lutas, as nossas batalhas. E se você prestar atenção lá no livro de Deuteronômio, Jesus desferiu 3 golpes em Satanás baseado na palavra. O primeiro foi quando Satanás disse a Jesus que ele ordenasse que aquelas pedras se transformassem em pão. Jesus disse: olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Irmão, nós estamos vivendo um tempo tão difícil, né? Estamos vivendo um tempo que, quando nós olhamos lá para o Mateus capítulo 24, nós entendemos que é o princípio das dores. E para nós que somos cristãos, para nós que acreditamos na salvação, cremos na promessa de Deus, é necessário estarmos buscando essa palavra todos os dias. É necessário estarmos nos armando todos os dias para vencermos as nossas adversidades, vencermos as nossas lutas do dia a dia. O nosso adversário não vai querer nos ver prosseguindo, não vai querer nos ver caminhando na presença de Deus, não vai querer nos ver vitoriosos, não vai querer ver nossa família na casa do Senhor. E com certeza, mediante tudo isso, os contra-ataques vêm, né? E eu entendo que o deserto, ao qual muitas das vezes nós nos encontramos, não guiados pelos problemas, não guiados pelas adversidades do mundo, mas guiado pelo Espírito, serve para nos fortalecer, né? O deserto, ele não é lugar para nos matar, muito pelo contrário, mas para nos fortalecer. A cada luta, a cada batalha que nós passamos e olhamos para trás, nós percebemos que estamos mais fortes, que estamos mais preparados para enfrentar o que há de vir pela nossa frente, né? É interessante que você vê ali no capítulo 12 de Coríntios, quando Paulo faz aquela oração ao Senhor, pedindo para que Deus retire aquele espinho da sua carne, e Deus diz: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então, no momento das nossas fraquezas é que nós estamos fortes. No momento que nós achamos que estamos fortes é que nós estamos fracos. Então, a palavra de Deus, ela nos ensina isso, né? E que quando nós entrarmos no deserto e nós sentimos a fome, talvez a fome de querer voltar, talvez a fome de querer parar, de querer desistir do propósito, daquilo que Deus colocou no nosso coração, nós iremos olhar para dentro desse texto e vamos ver que nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus, né? E é interessante que
A cada luta que nós vencemos, o nosso adversário ele não desiste. Ele sempre vai buscar estratégia, ele é estrategista, ele sempre vai buscar um meio de querer fazer nós nos tirarmos o foco, né, do propósito. Jesus estava num propósito. Quantos propósitos nós colocamos nas mãos do Senhor? E dizer que é fácil alcançar esses propósitos? Não, não é fácil, mas não é impossível e muito menos difícil quando verdadeiramente nós temos a presença dele conosco, quando o Senhor está nessa caminhada conosco. Louvado seja Deus. Eu acredito que, assim como eu, muitos de vocês que estão aqui me ouvindo, passaram o dia trabalhando, passaram o dia nos seus afazeres cansativo, mas estão aqui por quê? Porque a alma, o espírito necessita, né, desse alimento, necessita dessa palavra para que nós possamos vencer um final de semana, iniciarmos uma outra semana, iniciarmos mais um mês, mais um ano e sairmos vitoriosos. Observe, nós estamos encerrando uma pandemia de quase 3 anos, né? E até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui tentaram parar a igreja, tentaram fechar a igreja, o inimigo tentou calar a igreja, se formou dentro de casa através da palavra, mas a igreja não parou. A igreja prosseguiu, a igreja criou estratégia, a igreja se reformulou, a igreja se reinventou. Eu confesso a dizer para os irmãos que esse trabalho online é um trabalho que foi reinventado no meio de um deserto. No meio de um deserto, Deus deu estratégias para a sua igreja prosseguir. Então, Jesus estava ali, ele vence Satanás na primeira investida, na segunda investida, Satanás vai junto com Jesus dentro da palavra. Ele disse, então está escrito, se tu és o filho de Deus, né, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, Salmo 91, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Aí Jesus também vai dentro da palavra e diz, olha, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E a Bíblia diz que, mais uma vez, ele leva Jesus até um monte muito alto e mostra todas as riquezas, mostra tudo ao qual essa terra pode oferecer e diz, olha, se tu se prostrares e me adorares, tudo isso eu te darei. A Bíblia diz que o céu, a terra, a plenitude, os moradores da terra, tudo são do Senhor. Nós somos do Senhor Jesus Cristo. A minha família, a sua família, nós somos do Senhor Jesus Cristo. Então ele prometeu algo que ele não poderia cumprir. Vou liberar uma palavra profética para a sua vida nessa vigília. Jesus jamais vai prometer algo para você que ele não possa cumprir, porque ele vela pela sua palavra, ele vela pelo que está escrito. A Bíblia diz que passará o céu e a terra, mas a sua palavra, ela não há de passar. Tudo aquilo que o Senhor nos prometeu, ele irá de cumprir. João capítulo 14. Olha o que é que Jesus disse para os discípulos, essa palavra nos alcança. Jesus disse, olha, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou teria dito, vou preparar um lugar. Jesus preparou um lugar para nos receber. Enquanto nós estivermos aqui, a Bíblia diz que o reino de Deus é tomado por esforço, por luta. E nós, para lutarmos pelo reino de Deus, precisamos nos revestir. Efésios capítulo 6. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A nossa força, o nosso revestimento, ele vem do Senhor, irmãos. É Paulo escrevendo a carta para Timóteo, 2 Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2, ele disse, meus amados irmãos, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Então, ou seja, nós entramos nos nossos desertos para nos fortalecer junto com o Senhor. Jesus estava rompendo, vencendo aquela batalha de 40 dias e 40 noites jejuando. E algo eu digo, irmãos, aqui para todos os irmãos que estão me ouvindo, não desista dos seus propósitos. Não desista daquilo que o Senhor colocou no seu coração. Não desista daquilo que Deus tem bradado, tem falado com você, do seu chamado,
da sua perseverança. Eu sei que Deus tem coisas que Deus faz rápido, tem coisas que Deus demora um pouco para fazer, porque Ele está preparando o melhor para nos entregar. E nesse período nós vamos nos revestindo, vamos nos preparando para poder alcançar essa graça imerecida, alcançar essa misericórdia que o Senhor tem de nossas vidas. Jesus venceu Satanás, venceu as tentações ali no deserto, através de uma arma poderosa. Nós temos uma arma poderosa, que é a palavra de Deus. Eu me lembro, uma certa vez, eu estava indo pregar em uma campanha, no encerramento de uma campanha, próxima aqui da minha casa, e logo que terminava a campanha, eu iria trabalhar, trabalhava à noite. E nesse dia a campanha foi maravilhosa, Jesus curou, Jesus salvou, Jesus batizou com o Espírito Santo. Minha esposa tinha ficado em casa com meus 2 filhos. E foi algo assim tremendo aquela noite, eu nunca mais saiu da minha mente o que Jesus fez naquele culto. Naquela campanha, naquele encerramento, naquele propósito, era uma área de uma casa muito simples, mas a presença do Espírito Santo de Deus ali era muito forte. E quando terminou aquele culto, os irmãos se alegrando pela salvação que Jesus tinha feito, me despedi dos irmãos e saí em direção ao meu trabalho. E minha esposa ligou e disse: meu filho, aconteceu um problema muito sério aqui em casa, a casa está pegando fogo. Eu disse: filha, sai de dentro de casa com as crianças, deixa queimar tudo. Sai de dentro de casa, vai para a rua e deixa Jesus no controle. E eu me lembro, irmãos, que eu parei a moto no meio da rua, olhei para o céu e me lembrei do Salmo 121. Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Eu olhei para o céu e disse: Senhor, a tua palavra disse que eu elevarei meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? A tua palavra diz que o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Senhor, vai na minha casa, porque até eu chegar lá tem queimado tudo. E vim, irmãos, só Jesus sabe como era que eu estava vindo para minha casa. E eu disse: Senhor, se for a tua vontade, envia teus anjos até a minha casa. E quando eu cheguei na minha casa, tinha 2 anjos do Senhor, o meu vizinho da direita e o meu vizinho da esquerda, correram lá em casa e apagaram o fogo que estava no fogão, no relógio do bujão, e só queimou o relógio do bujão. E eu entrei glorificando a Deus, louvando ao Senhor, porque o Senhor me atendeu no momento de aflição, no momento de angústia, através de uma ferramenta, através de uma arma poderosa, que é a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, queridos, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para os nossos caminhos, ela é a proteção do Senhor, ela é que nos guia pelas veredas da justiça e nos faz alcançar a graça, a misericórdia do Senhor e a vitória que Deus tem preparado para cada um de nós. Não desista do seu propósito. Se você está no deserto, se você está passando por alguma luta, por alguma adversidade, pastor, eu já orei, eu já pedi para Deus e Deus não me respondeu. Deus está trabalhando, Deus está preparando, Deus está moldando, Deus está fazendo aquilo que nós não conseguimos fazer. Aleluia. Eu me lembro de uma passagem ao qual o Senhor falou com Pedro, né? Quando Pedro disse para Jesus e disse: Senhor, eu estou pronto para ir contigo, até a morte e a prisão. O Senhor olhou para Pedro e disse: Pedro, você não está pronto, eu estou te preparando. Porque o que Deus tinha para fazer na vida de Pedro lá na frente era muito grande. E Pedro disse: não, Senhor, eu estou preparado. O Senhor disse: você não está, Pedro. Antes que o galo cante, 3 vezes você irá negar o meu nome. Pedro disse: não, Senhor, não farei isso. E o Senhor, eu acredito e faço uma analogia disso, Glauber, que o Senhor estava falando para Pedro: Pedro, você precisa se preparar, se armar mais, porque Satanás pediu para te cirandar e eu não permiti. Isso é interessante, irmão, que se você for no Antigo Testamento, Satanás foi contra Jó e Deus permitiu. Deus permitiu Satanás tocar em tudo que Jó tinha, família, filhos, bens.
tocou no material, tocou na sua saúde, mas o principal era a fé que Jó tinha em Deus. Era a vida que Deus tinha dado para Jó. Deus não permitiu Satanás tocar. Jó tinha estrutura. Pedro ainda não tinha estrutura, mas Deus ia lhe dar estrutura, porque lá na frente, quando Pedro abria a boca, 3.000 almas se convertiam ao Senhor. Quando Pedro passava, a sua sombra curava, através do propósito que Deus tinha, através da vida de Pedro. Então eu creio, queridos, estou aqui maravilhado, né, de poder participar, de poder compartilhar essa palavra com vocês, de poder conhecer, né, mais umas ferramentas que Deus tem usado nessa terra. E isso alegra o meu coração, porque nós vemos que o Evangelho, que a palavra de Deus, ela está sendo proclamada através de cada um de vocês, através do esforço, do sacrifício, dos desertos que vocês têm passado, mas não têm desistido. Então eu creio que essa noite, essa madrugada, o Senhor está nos revestindo com as armaduras de Deus. O Senhor está nos revestindo de fé. O Senhor está nos revestindo de esperança. O Senhor está colocando espada sobre as nossas mãos para que nós possamos ir para o nosso campo de batalha e sairmos vitoriosos, né, em nome de Jesus Cristo de Nazaré.